Eu gravei esse vídeo para mostrar para uma pessoa específica a estratégia técnica que eu utilizo para construir um posicionamento único e forte que atrai o seu público, construir uma comunicação extremamente assertiva com o teu público-alvo, o teu avatar, e criar muito conteúdo de valor e extremamente persuasivo em um curto espaço de tempo. No caso especificamente falando, mais de 6 meses de conteúdo em menos de 24 horas. E nesse caso, com a nova inteligência artificial chamada ChatGPT, dá para fazer isso em 5 minutos. 6 meses de conteúdo em 5 minutos. É exatamente isso. Então, se você tem interesse sobre esse assunto e quer saber como fazer isso, só acompanha o vídeo, ok? A minha comunicação desse vídeo é específica para essa pessoa, porém, você pode tirar proveito das informações desse vídeo para aplicar no seu negócio e construir o seu império digital. No vídeo, eu compartilho um link com essa pessoa. Eu compartilho o link, que é o script, o prompt de comando, que eu envio para o ChatGPT, a qual eu chamo de Ivo, tá? Eu chamo o ChatGPT de Ivo, e esse link vai estar disponível na descrição do vídeo, para você ter acesso a esse prompt para, se quiser, utilizar no seu ChatGPT também. Vamos lá, eu vou te mostrar aqui dentro do checklist Checkmate como é que eu faço conteúdo eterno, mas é bem simples, certo? Não vou ficar explicando as questões de copy técnica, porque provavelmente tu já tem bastante conhecimento técnico sobre, né? Só vou dar um dentro do que eu achar importante. Primeiro, eu vou mostrar para ti a forma manual de fazer, que eu acredito que é mais preciso, porém você tem que fazer pesquisa de mercado. E a forma mais rápida e prática, que é com o Ivo. Eu digo que talvez não seja tão preciso, porque ele vai pegar dados dele, que ele tem, né, na informação dele fazer. Então, por isso que você tem que melhorar e alinhar as respostas que ele der. Mas, pelo menos é mais rápido. Não tem que fazer o esforço tal do zero. Inclusive, olha só que legal. Quando eu for fazer a do Ivo, eu literalmente vou fazer. Eu já ia fazer hoje, eu já estava marcado para fazer hoje o conteúdo eterno do Chile, tá? Na minha agenda. E coincidiu para te explicar isso. Então, literalmente, eu vou fazer na prática aqui com o Ivo. E depois eu e a Chile, a gente só vai alinhar as respostas. Então, vamos lá. Primeiro que a gente tem que ter em mente, antes, o conteúdo eterno, bom, na verdade, são 3 coisas conectadas, né? Para isso funcionar bem, para o conteúdo eterno funcionar de verdade. Sem essas 3 coisas conectadas, o conteúdo eterno não funciona, não funciona bem. Então são 3 coisas para o conteúdo eterno funcionar certinho. One Piece, basicamente posicionamento, é a super promessa, é o que atrai o público. As 7 esferas que são 7 esferas da persuasão, né? As 7 coisas que atraem o público, digamos assim, e daí o conteúdo eterno que é baseado nas 7 esferas. Porém, para construir One Piece é necessário primeiro construir as 7 esferas. Então vamos lá. As 7 esferas nada mais é que, na verdade, uma parte da construção do avatar. Eu considero a parte mais importante, que é o perfil comportamental do avatar. Ou seja, a forma que ele se comporta, a forma que realmente vai, tipo, pelas ambições e desejos, etc, né? Então, basicamente, isso aqui, ó. As 7 esferas são a ambição. A segunda esfera é a esfera da dor. A esfera é a esfera do medo. A quarta esfera é o obstáculo. A quinta esfera é atalhos. A sexta, erros. A sétima, acertos. E é isso. Basicamente isso. E qual é a ideia? A ambição são ambições relacionadas ao nicho, né? Por exemplo, aqui, né? E esse aqui é as 7 esferas que a gente construiu da Chile. Então, a gente definiu 3 ambições para eles. Então, assim, o produto é um playbook de ferramenta de prospecção automática para o WhatsApp. Esse é o produto vendido nesse caso. O público-alvo são gestores de tráfego, social media designers, app designers, copywriters, estrategistas digitais, videomakers. Ou seja, profissionais do marketing digital. Daí a gente cria aqui a persona, né, o avatar, especificamente, e depois o perfil comportamental. As 3 maiores ambições dos clientes dele é ter mais clientes, controle de gestão total do processo de vendas e clareza do processo em todas as etapas de vendas. E as 3 maiores dores desse cara é não saber vender, não saber organizar o processo comercial e não saber quebrar objeções. Na verdade, tem mais o quarto que a gente adicionou, que é não saber se comunicar com clientes, né? Não saber conversar ou ter uma conversa clara. São dores que os clientes deles passam, né? Então, em cima dessa missão e dessa dor, a gente definiu o One Piece. Basicamente, a gente já definiu aqui que é ajudar profissionais do marketing digital a prospectar e fechar contratos diariamente com o processo de vendas de ponta a ponta, quebrando todas as objeções. Ou seja, a gente focou na dor, né? A gente poderia focar aqui na ambição, mas a gente definiu One Piece na dor. Então, One Piece é sempre na dor ou na ambição, porque elas sempre são mais fortes, né? Apesar que outras esferas são interessantes. E a questão é o seguinte: todo o conteúdo eterno, indiferente qual tipo de conteúdo, ele tem que apontar para o One Piece.
Senão não funciona. No caso de vocês aí, talvez vocês não tenham One Piece e tal, mas tem que ter um posicionamento, tem que ter uma super promessa. O que que ele promete? Qual é a promessa do teu cliente, né? Vamos dizer, o autoconhecimento através dos 7 chakras para destravar a extrema produtividade. É uma coisa bem aleatória, bem específica. Vamos lá, vou continuando dando exemplo aqui. Então, todo o conteúdo eterno, ele tem que apontar especificamente para One Piece, ou posicionamento, né? Para super promessa do negócio. Eu não sei qual é a super promessa, qual é a promessa, qual é a solução que o expert ele vai estar solucionando, mas a questão é que o conteúdo eterno só vai funcionar se o conteúdo ele ajudar o lead a alcançar uma ambição dela. Ele tem relacionado a que ele promete, relacionado ao nicho dele, a resolver uma dor ou eliminar um medo. Eu tenho medo de empreender, por exemplo, o medo aqui, medo de investir no método que não traz resultados. Investir dinheiro e, não funcionar. Obstáculos que impedem ele chegar ao que ele quer. Ou seja, não ter conhecimento técnico de habilidade comercial, nesse caso aqui, né? Não conhecer a procedência do método, não conhecer ferramentas necessárias e a concorrência, né? Um obstáculo também. A esfera do atalho, ou seja, coisas que ele não necessariamente precisa fazer, mas se ele fizer, cara, vai acelerar assim, extremamente rápido a chegada na super promessa, no One Piece dele, na Terra Prometida. Erros que afastam ele de chegar à Terra Prometida. Cara, por exemplo, uma cópia para isso. Se você estiver fazendo isso, você não vai conseguir prospectar clientes através da internet. Vamos lá. Se você estiver cometendo esses 5 erros, você jamais vai conseguir prospectar clientes através da internet. Ou você jamais vai conseguir mais clientes através da internet, né? Algo assim, é um erro, né? Não vou ficar criando cópias aqui, só para ter uma ideia. E acertos, ou seja, coisas que é imprescindível, é necessário. Sem isso não tem como fazer o processo. É tipo assim, cara, tu tem que obrigatoriamente fazer isso para conseguir chegar no One Piece. Um erro aqui do negócio do Chile é não se especializar no nicho e atirar para todo lado, não trabalhar com funil de vendas, não estudar script de vendas. E um acerto que obrigatoriamente ele tem que fazer é definir o seu ICP, que é basicamente definir público ideal. Só que eles usam outros termos aqui. Definir script de vendas e conhecer ferramentas de prospecção. Então, assim, né, são as 3 principais coisas. E a partir das 7 esferas definidas, tá? Não precisa fazer 3 a cada esfera. Uma já é o suficiente para construir o conteúdo eterno, tá? Desde que você identifique a maior ambição, a maior dor, o maior medo, o maior obstáculo, o maior atalho, o maior erro e o maior acerto que o teu público tem que fazer. O comportamento que ele tem que ter, né? No caso, o perfil comportamental. Então, basicamente é isso. Só essa questão em mente, sabendo todas essas aqui, daí tu consegue fazer o conteúdo eterno. Isso não tem como. Obrigatoriamente. É um acerto, inclusive, né? Você precisa ter pelo menos uma ambição, uma dor, um medo, um obstáculo, né? Enfim, tem que ter pelo menos uma coisa definida e tem que ser real. O ideal é que seja real, tá? Que seja feita uma pesquisa. Porém, conhecendo o público, às vezes o cliente já conhece o público, então ele sabe identificar. Se não sabe identificar, é necessário fazer uma pesquisa, né? Mas, a princípio, geralmente dá para fazer uma breve pesquisa sem ir para o público mesmo, pesquisar na internet ou até mesmo no IF. Isso já ajuda a responder essas perguntas. Bom, mas vamos lá, vamos dizer então. Eu trabalho com 3, por quê? Porque daí a minha assertividade em criar conteúdos é muito maior. Então vamos lá, isso aqui é as 3 maiores ambições, né, dores, etc. A partir disso que a gente faz. Então vamos pegar uma resposta de cada esfera, né? O conteúdo eterno aqui, Quais as 10 maiores dores do seu avatar por não ter o seu One Piece? Isso é o conteúdo eterno. Ambição. Quais são as 10 maiores ambições que o seu avatar tem que fazem ele precisar do seu One Piece? Ou seja, coisas que o seu avatar tem como objetivo de vida que ele precisa do seu One Piece, que faz ele desejar o seu One Piece. Obstáculos. Quais os 10 maiores obstáculos que fazem o seu avatar ter dificuldade de chegar ao One Piece? Atalho. As coisas que ele pode pegar para chegar até lá. Os medos que afastam ele de conquistar o One Piece. Os acertos que ele tem que fazer obrigatoriamente e os medos. Então vamos fazer o quê? A gente pega, por exemplo, até vou copiar aqui. Porém, eu vou apagar tudo e vou deixar, para deixar mais fácil a competição, somente uma resposta para cada esfera, para você entender exatamente como é que funciona. Então aqui eu peguei uma resposta a cada esfera, certo? Então vamos lá, né? A gente tem aqui os quase 10 maiores dores do seu avatar por não ter One Piece, não saber vender. Bom, isso aqui é uma dor, certo? Porém, dessa dor específica, a gente vai criar 10 temas em cima dessa dor. Uau! E aí, e vem o boom. Olha só, não saber vender extremamente abrangente, certo?
Daí você pode criar nesse tema, não saber vender 10 dores. Então vamos fazer manual aqui. E essa questão é um esforço intelectual. Por isso que o Ivo ajuda bastante nessa parte. Então não saber vender. O que dentro de não saber vender se enquadra a dores do Protein Peace? Vamos lá, não saber vender. Se ele não sabe vender, ele não consegue escalar o negócio. Eu não vou fazer as 10 aqui, porque senão ia ficar muito tempo, né? E minha ideia não é fazer isso agora. Mas olha só, essas duas respostas aqui eu fiz em 30 segundos, 1 minuto, as duas respostas. Então, uma média de cada esfera ali vai demorar, talvez, uns 10 minutos para fazer. Em todas as esferas deve demorar mais ou menos 1 hora, tá? É um esforço intelectual chato. Porém, depois de pronto, olha só que legal. Não saber vender. Não tem lucro. Então, olha só. Daí tu faz o quê? Isso aqui é um tema. Um tema o quê? De live ou de conteúdo. Então, tu pega esse tema, é um tema de dor que o teu avatar tem, tu transforma isso numa cópia interessante. Exemplo, empresas grandes no mercado estão fazendo essas 5 coisas para ter uma extrema lucratividade em seus negócios. Vamos lá, vamos fazer uma coisa assim, ou seja, o tema não tem lucro. Tu pode chegar e falar, né, pela ambição, esse é uma cópia de ambição, na verdade, mas baseado numa dor que é não ter lucro, certo? E daí tu vai lá e destrincha o que são essas 5 coisas. Então, ou uma copy focada na dor, que seria algo do gênero: esses são os maiores motivos porque a sua empresa não consegue lucrar. Bom, olha só, uma copy interessante, relativamente interessante. E daí vamos lá, primeiro, conteúdo plataforma, que é o conteúdo em vídeo ou áudio de 30 minutos no mínimo. Tu destrincha tudo o que o cara tá fazendo que impede ele de lucrar, né? Ou, ao contrário, as 5 coisas que as empresas grandes estão fazendo e fazem elas ter alta lucratividade, né? Olha só que legal, certo? Eles vão continuar nessa da dor. Essas ações estão pedindo às empresas de lucrar. Vamos pegar essa cópia. Então, faz um conteúdo ali de 30 minutos, um vídeo, vamos dizer, né? O expert. E depois disso, cara, esse vídeo de 30 minutos, você faz os conteúdos feitos, que é os cortes pequenos. Velho, olha só, tu fez um conteúdo. Esse um conteúdo rendeu, no mínimo, mais ou menos, cada conta de plataforma rende mais ou menos uns 14 foguetes. Às vezes a mais, às vezes a menos. Imagina, tu produziu um conteúdo de 30 minutos. Tu ficou ali gravando. Seja uma live ao vivo, ou seja, que eu tô fazendo agora, depois eu vou editar. Cara, 30 minutos. E desses 30 minutos, tu produziu muito mais conteúdo. Só tem que ter uma equipe de editar vídeo. Essa é a grande sacada. Olha só, tu pegou uma dor específica, tu solucionou ela e ainda conseguiu produzir, além de um conteúdo grande, específico, foda, né, de uma dor específica do público, ainda tu conseguiu produzir vários takes falando sobre essas dores, essas sacadas. Isso só sobre a dor, tá? Cara, é isso. Agora vem a grande sacada do conteúdo eterno. Imagina tu ter 10 temas de conteúdos focados em não saber vender. Cara, tu vai ter 10 temas de conteúdos para tu usar em stories, para feed, né? Para carrossel, para post estático, inclusive também essa estratégia é pensada em vídeos, mas dá para utilizar para outros tipos de conteúdo, né? Quero fazer uma redação. Não estou sem criatividade. Vai aqui, ver qual é a dor da missão do teu público, vai. E agora imagina, 10 temas da dor, 10 temas da ambição, etc. Vai ser no total 70 conteúdos. E se você quiser ser mais hardcore, mas acho que não é necessário, dá para criar mais de 10 em cada tema, né? O mínimo é 10 para ter bastante coisa. Vamos dizer que hoje eu vou gravar meu primeiro live aqui, primeiro conteúdo da plataforma, sobre não saber vender. Porque a maioria dos empreendedores não sabe vender. É uma cópia aqui básica que eu fiz, e eu fiz esse conteúdo da plataforma, 30 minutos. E eu produzo esse conteúdo especificamente, só depois de quanto tempo? Se é um conteúdo ou 2 ali por semana, olha só que massa. Esse conteúdo de não saber vender vai ser repetido daqui só alguns meses. E até lá já tem uma nova lista de leads entrando no negócio. Então, assim, é uma parada que é eterna, porque depois que tu usar todos os 70, tu consegue tranquilamente voltar para aquela lá que tu fez lá no início e repetir. E ainda melhorar o conteúdo. É claro que isso é mutável. Depende, tu vai conhecendo o teu público e vai mudando aqui, né? Os temas dos conteúdos. Porém, isso aqui já dá uma base muito grande. E é isso. Feito na prática aqui de forma manual, certo? De forma manual. Agora, como é que eu uso o Ivo, tá? Eu tenho prompts prontos já para utilizar o Vivo, tá? Então, vamos lá. Eu abro um novo chat, já tá aberto aqui. Eu tenho prompts pré-prontos aqui, tá? Aqui eu mesmo criei com base em copy nas que eu fiz do Ivo. Script para Ivo. Daí que eu falo pro Ivo. Isso aqui eu posso, até vou compartilhar contigo agora, para tu copiar isso e colar lá, ok? É claro que tu não vai usar as palavras da GPI, etc, mas tu consegue adaptar bem de boa pro Ivo entender. Porque o que acontece? O Ivo, ele é uma inteligência artificial. Então, o que ele faz? Ele é o
potencial melhor funcionário que tu pode ter no teu negócio. Então, se tu treinar ele para te dar ideias de social media, mano, não tem melhor. Se tu treinar ele para ser um web designer, não tem melhor. No caso, eu treinei ele para ser um copywriter. Então, esse prompt aqui, eu envio partes e partes do prompt para ele, tá? Eu envio essa parte primeiro, eu não vou ficar lendo porque é bastante coisinha, tá? Mas se tu quiser ler aí pra saber o porquê eu tô enviando, mas só pra tu entender. Eu me apresento, falo que eu sou líder de império de lançamentos. Depois eu falo que eu sou CEO, que eu tenho uma empresa de lançamentos focado na estratégia de web coach, etc, né? E que a gente tem 2 conceitos principais que eu quero que ele desenvolva pra mim, que é 7 esferas do dragão e One Piece, certo? Basicamente é isso. Eu ensino a ele o que é as 7 esferas do dragão. E depois eu falo o que é One Piece. E ele entende, cara. Ele é muito foda, ele entende. Então o que eu faço? Pego essa primeira parte aqui, coloco aqui. E olha só. Ele vai responder aqui. Blá, 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 blá. Se tu não quiser ver a resposta dele, stop generate. Não tem problema, tá? Ele gravou aquela informação. De novo. E eu vou fazendo isso. Todas as partes. Tem que fazer assim, tá? Porque se tu copiar tudo de uma vez e colar, ele não consegue absorver. É muito texto. Só tem um limite de texto, tá bom? Já testei. Agora, aqui que tem a pulo do gato. Aqui, agora, tu bota o brief. Vamos considerar o império do cliente Chile. Inclusive, tá? Ó, aqui eu tenho o IVO da DGP. Então, esse IVO da DGP, ele é específico só para assuntos da DGP. Esse IVO front-end, eu treinei um cara especializado em front-end, um cara especializado em back-end e um em software. Por quê? Porque eu quero que esses caras me ajudem a construir um projeto de inteligência artificial. E é muito útil, tá? E aqui tem o Ivo Angela Costa, ou seja, o Ivo, que é todo aquele script só que para Angela Costa, tá? E agora a gente está criando um novo. E aí agora a gente vai começar a desenvolver o cliente, tá? Vamos começar a desenvolver o império digital do cliente Chile. Aí agora vou passar para você o briefing do público-alvo dela e o One Piece que queremos pro nicho dele. Briefing do público-alvo de X, Chile, para ele ficar bem específico. Nicho de atuação. Daí o que eu faço? Eu vou no checklist checkmate e passo o briefing pro maluco. Eu venho aqui no nicho de atuação, certo? Eu copio aqui o nicho, certo? E vou pro Ivo aqui, ó. Nicho de atuação, marketing direto, licença do marketing digital. Como gestor de tráfego, social media, app designers, copywriters, digitais, videomakers. Ele já vai identificar. E marketing direto, eu posso colocar um adendo aqui para ficar bem específico. Prospecção online. Aí, sexo predominante público-alvo. Esse caso aqui é homens, eu acho que é. Deixa eu ver. Masculino. Ok, é masculino. Sexo predominante. Faixa etária do público-alvo. De 20 a 35 anos. 20. Tá? One Piece. Agora, daí veio o One Piece. Vem aqui e coloca o One Piece que tu definiu. Inclusive, tá? O Ivo pode te ajudar a fazer o One Piece, tá? Mas eu prefiro fazer manualmente porque o One Piece é algo bem específico, né? E eu acho que vale a pena o esforço intelectual, tá? O Ivo é mais para questão de automatizar coisas que são que seriam com os conteúdos. Eu acho que é mais interessante. E depois disso, tá? Inclusive, se tu quiser, depois desses dados que eu tô entregando para ele, eu posso não só criar conteúdo eterno, cara. Isso é muito massa. Eu posso pedir para eles, eu quero fazer um anúncio para uma campanha específica X. Eu quero com o objetivo é X e a gente vai focar nesse anúncio especificamente na dor X ou na frase X. Eu quero que você crie um script para mim. Porra, cara, o Ivo é foda. Daí ele vai criar, eu já fiz isso e ajuda muito. Daí nisso, One Piece definido. Agora a gente vai dar um enter. Olha só. Ótimo, Daniel. Vamos começar a desenvolver o projeto do cliente Chile, com base no perfil do público-alvo. Instituição, legal, daí ele repete informação. Com base nas informações, a gente pode começar a desenvolver script de vendas, conteúdo para o Instagram, otimizar os processos de agência para o cliente Chile. Como você gostaria de prosseguir? Agora, a gente desenvolve 7 esferas. Ivo, cria 7 esferas para o Império X. Posso pedir para ele criar, ou seja, eu não preciso criar 7 esferas, tá? Porém, eu já criei, então eu vou usar aquelas 7 esferas dele lá. Mas eu posso simplesmente dar um enter aqui, ó. E ele vai criar 7 esferas, com certeza. Eu vou criar 7 esferas do Império Chile. Ele pode criar aqui, mas eu prefiro colocar esses que a gente definiu aqui. Daí eu venho aqui, ó. Ivo, essas são as 7 esferas do Império Chile. Eu dou 2 pontos. Daí eu coloco aqui, esfera da missão, esfera da ambição. Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? E coloquei esfera da missão, as 3 ambições que a gente definiu, as 3 dores, etc. E daí eu coloquei aqui, em primeiro Ivo, essas são 7 esferas para Império Chile. Save Submit. No caso, eu aperto Enter, né? Eu só estou substituindo a última parte ali porque eu não vou usar.
Ó, daí ele vai repetir praticamente a informação. E agora vem a etapa final. Que é o quê? Ivo para o Império X, com base na primeira esfera das 7 esferas que você criou. No caso, ele não criou, né? Ivo para o Império Chile, com base na primeira esfera das 7 esferas do nicho dele. E 10 temas de conteúdo extremamente relevantes. Pau. Daí ele vai falar 10 temas de conteúdos. E a mesma coisa tu faz Ctrl+C, Ctrl+V para todos eles. Inclusive, até vou copiar isso aqui, esse template aqui, só mudar com base na segunda esfera. Daí eu vou ver de novo, terceira esfera e terceira das 7 esferas. Aqui eu Ctrl+C de novo, quarta esfera das 7 esferas. Espera ele terminar ali o processo, para não dar bug. Daí com base na quinta esfera, espera ele terminar. Com base na sexta esfera, espera ele terminar. E por último, com base na sétima esfera. E finalizou. Aqui você tem 10 temas de conteúdo sobre a dor, 10 temas de conteúdo sobre ambição, 10 sobre obstáculos, medos obstáculos e assim vai, certo? E é isso. Daí agora eu só pego isso aqui e copio para cá, para ficar salvo no checklist, certo? E tá pronto o conteúdo eterno. É claro que daí eu vou copiar para cá e depois eu, com o cliente, a gente vai revisar cada uma delas para ver se faz sentido. Por exemplo, né? Como vencer o medo de investir em métodos de marketing digital e obter resultados efetivos? Daí, pô, aqui ele colocou de forma abrangente, né? No caso aqui, a gente poderia colocar uma copy melhor, assim, só para a gente ter um tema melhor. Por exemplo, como saber se o método de é para mim? Algo do gênero, assim. Mas isso como um tema, certo? Isso não é uma copy em si, mas só para ter um tema de conteúdo. E daí, bom, é o primeiro tema da esfera do medo. Porque, poxa, o cara tem medo de investir e como desses três que é pra mim. Então, isso nos temos. Daí depois tu otimiza a segunda também. É importante conhecer precedências dos métodos utilizados no marketing digital. Daí tu otimiza isso aqui também. Ah, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Exclui e cria um novo. Isso aqui ajuda a pensar, né? Isso aqui não é um trabalho pronto. Por isso que eu digo, né? Ele não é tão preciso, porém ele ajuda a pensar. Ele não precisa criar do zero. Isso aqui ajuda muito a velocidade de construção. Então é isso, né? Dá pra criar o conteúdo eterno manualmente ou pelo Ivo. Eu prefiro fazer no Ivo e depois eu otimizo, né? Melhor ali do que criar do zero intelectualmente. Até porque às vezes o Ivo pode dar coisas que tu não pensou e as coisas que tu pensaria naturalmente, sem nenhuma influência de ajuda, tu vai acrescentar mais. Por exemplo, o Ivo deu 10 opções ali de 10 pontos de dor. E você pensou numa que o Ivo não deu essa ideia. Você vai lá e acrescenta. Ao invés de ter 10, agora você tem 11. Ou você pensou em 3 temas. Agora, ao invés de ter 10, tem 3. Então, te ajuda, né? A tanta quantidade quanto tu a otimizar esse processo. Então, basicamente, isso é o conteúdo eterno, né? Basicamente isso. E a estratégia de utilizar o conteúdo plataforma e o foguete é o seguinte. Só para dar um adendo aqui, caso vocês vão utilizar vídeos. O conteúdo plataforma, ele tem o objetivo de solucionar um problema específico para falta de clientes. Como solucionar esse problema? Resolve especificamente esse problema específico, tal como conseguir clientes todos os dias, tal como fechar daí a venda com esse cliente e tal. E acontece que daí as pessoas que consomem conteúdo da plataforma, ele tem uma grande taxa de probabilidade para seus produtos ou de participar do teu evento de lançamento, né, e comprar esses produtos. Ele aquece, ele aprofunda o relacionamento, é para pessoas bem específicas. E o produto foguete, que são os cortes, ele aumenta o teu público, ele escala o teu público, porque é muito assim de consumir esse tipo de conteúdo. Então, tipo assim, a pessoa vê ali, tá rodando, pô, uma cópia interessante no começo, começa a ler a legenda. Ah, tá, um gancho interessante da fala no começo, interessante, pá, deu 1 minuto ali, pô, legal, acabou o conteúdo, interessante. Curtiu, pelo menos ele pode curtir. Ou, quem é esse cara? Vou seguir. Quem é esse perfil? Vou seguir. Ele é muito escala, muitos seguidores. Enquanto o outro é para aprofundar esses novos seguidores. O conteúdo eterno foi criado pensando na estratégia de conteúdo foguete plataforma, mas também tem como fazer só conteúdo sem vídeo, né? Então é isso. Ele funciona melhor com vídeo. E um adendo, se você tem interesse em construir o seu império digital em 28 dias para faturar toda semana com infoprodutos, sem depender de lançamentos e sem investir nada, siga meus conteúdos nas redes sociais, entre em contato com a TGP para eu te mostrar como você pode começar a construir o seu império digital ainda essa semana. Então, até mais ver em francês, au revoir.